Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai falar de um filme, olha, difícil, viu? Pesado. Nossa, indigesto. Argentina 1985. Não sei como é que fala 85, não sei qual que é a pronúncia. Mas esse filme, obviamente, é um filme argentino e ele é o escolhido do país para representá-lo no Oscar 2023. Eu diria assim que tá com chance assim de média para boa, de entrar nos 5 lá para filme internacional. Não é o favoritaço assim, né? O filme que peraí, deixa eu voltar uma raciocínio. Quer dizer, esse filme é da Amazon Studios, ou seja, Prime Video. Essa é uma das grandes apostas dos streamings. Contra duas apostas da Netflix, que são Nada de Novo no Front, esse aí tá quase certo que vai conseguir uma das 5 indicações, né? No caso da Alemanha, tem vídeo aqui no canal sobre ele. E o outro se chama Bardo, que é o representante do México. Considerando questões de campanha e uma receptividade meio fraca que teve, uma recepção, melhor dizendo, meio fraca que teve em alguns festivais, Bardo também está quase fora, entendeu? Então o Nada de Novo no Front está quase certo, o Argentina 1935 está mais ou menos e o Bar está quase fora aí, né? E conseguiu uma indicação ao Globo de Ouro. Não que valha muita coisa, assim, porque o Globo de Ouro não tem sido muita referência nos últimos 10 anos. Mas tá, vamos lá, né? O filme é dirigido pelo Santiago Mitre, com o roteiro dele mesmo e do Mariano Genas, e com colaboração do Martim Mauregui. É um roteiro aí a 5 mãos. Dois caras fizeram o roteiro e um só colaborou. E ele é estrelado por quem? Por quem? Pelo sempre competente Ricardo Darín, um dos maiores atores, não apenas da atualidade, mas da história do cinema argentino. E aqui ele encarna o Julio César Estracera, que foi um promotor público que encabeçou um julgamento histórico de um tribunal civil argentino contra os líderes militares da ditadura que aconteceu na Argentina entre 76 e 83. O filme, apesar dele chamar Argentina 1985, tem uma história que começa em 84, porque é quando o julgamento é aberto, o inquérito é instaurado. Ele vai até 85, né, que foi em abril de 85, que o julgamento efetivamente aconteceu e foi dada a sentença. Esse julgamento é comparado historicamente ao de Nuremberg, que aconteceu entre 45 e 46, na Alemanha, para julgar os crimes do nazismo. Né? É louco. E não há muitos precedentes. Na história da Argentina não havia nenhum, e na história do mundo havia pouquíssimos precedentes para um julgamento como esse. Em países vizinhos, como o Uruguai, por exemplo, que teve uma ditadura também, não houve julgamento nenhum, né? O que justifica a dificuldade do Estracera para montar uma equipe para auxiliar, porque eles pensam, mano, como que vai ter esse julgamento, sabe? Uma coisa que eu achei muito bacana é que a direção sabe usar muito bem do tempo da narrativa ali, porque, cara, é necessário criar um contexto sobre o qual a história vai se construir ali, mas ao mesmo tempo não dá para se alongar demais, porque fica chato. E ficou bacana, não ficou chato, tá? Então, aí tem o tempo dedicado à instauração do inquérito, né, lá no começo, o tempo para a formação da equipe, que como eu falei foi difícil, e o tempo do julgamento em si. O Ricardo Darín, cara, é difícil falar desse homem, porque ele tá ótimo sempre. Aqui ele tá um pouquinho diferente ali, né, com aquela caracterização da década de 80, e ele encarna um protagonista que, ao mesmo tempo, ele sabe do dever que ele teme pela segurança da família dele, mas ele precisa se mostrar confiante. Ao lado dele está o Peter Lanzani, que faz o promotor adjunto Luiz Moreno Ocampo, que é um promotor jovem que vem de uma família de militares. Mas é bem interessante esse personagem, porque apesar dele vir de uma família de militares, ele acha que as pessoas têm que pagar pelo crime, pelos crimes que elas cometeram, independentemente de ser militares ou não. Sabe, essa coisa de o cara tá numa posição superior de ser humano, né? Ele pode fazer
que ele quiser. Agora, cara, se você tem a sensibilidade pra esse tipo de história, vou até beber uma aguinha aqui, porque olha, você vai se sentir incomodado em várias cenas. Na cena que abre o inquérito, eu já fiquei com o estômago embrulhado. Nossa, horrível. Porque não é um julgamento, não é um tribunal ainda, eles estão abrindo o inquérito, então não tá cheio de gente lá. E aí os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão entrando, são 9, né? Eles vão entrando ali e todos eles falam: meu nome é comandante não sei o quê, meu nome é general não sei o quê, meu nome é brigadeiro sei lá o quê, meu nome é doce de coco sei lá o quê. E todos eles falam: eu não reconheço a legitimidade desse tribunal. Aí você cometeu um monte de crime, você matou um monte de gente, você torturou as pessoas, você coisa, sabe, as mulheres lá, tudo. Tem um depoimento de uma mulher que estava grávida quando foi torturada, que você fica, meu Deus do céu. E você não reconhece a legitimidade do tribunal? Ah, pelo amor de Deus, velho. Os caras, tipo, não, a gente pôde fazer o que. E era mesmo aquela coisa de sempre, né? Não, a gente fez aquilo porque a gente tava salvando o país. Salvando o país do quê, ô filha da p. Sabe, cara, eu fico. Eu não. Cara, é difícil, viu? É muito difícil. E o Straceira, ele tá conversando com o amigo dele lá, que eu esqueci o nome, e eles vão falando, pô, quem que a gente pode chamar pra compor essa equipe? Porque, né, o cara não vai fazer o bagulho sozinho. É um julgamento que ele precisa levantar muito documento, muito documento, muito documento. E eles vão falando um, outro. Cara, a maioria era fascista, tá ligado? É uma situação complicadíssima, né? Então, assim, você tá falando dos militares, líderes militares ali na Argentina, mas você tá falando dos civis também, que também gostavam, né, dessa coisa fascista que a gente tá vendo acontecer de novo, né? E aí é o que o Caetano Veloso canta na música Podres Poderes, que é a música que abre o disco Velô, que coincidentemente, isso aqui foi pura coincidência mesmo, não foi de propósito. É de 84, esse disco. Pra mim é um dos melhores do Caetano Veloso. E aí ele fala, né? Ou então cada paisano e cada capataz com sua burrice fará jorrar sangue demais. E é isso. É isso, cara. Ditadura é isso, né? Outra coisa que eu achei muito braba é que a direção sabe trabalhar a tensão. Só que é uma história cujo final é conhecido. Se você. Deixa eu pesquisar um pouquinho, você vai saber como que terminou. Né? Eu acho que essa tensão funciona mais ainda para quem não conhece a história da ditadura argentina. Mas mesmo para quem conhece, eu achei que ficou bem construído. Cara, e tentando não revelar muito, teve uma fala do Straceira que, cara, me impactou muito, assim, que ele fala, tem uma fala do Straceira que me impactou bastante. Na hora que ele tá fazendo um discurso, ele fala assim que ele vai falar uma frase que não é dele, e sim do povo argentino num total, e ele fala, nunca mais. E nisso, como que a música Pétalas, que é do disco de 2012 do Glória, chamado Renascido, combina aqui? O cara realmente é fã do Glória. Não é pra tanto, mas tem algumas músicas desse disco que me agradam. E essa é uma delas. E assim, o que é a parada aqui? O Mi, que é um dos vocalistas que canta berrando, ele fica gritando toda hora nunca mais. Enquanto o Elliot, que é o outro cara que toca guitarra e canta, ele fala sobre saudade, sobre agonia, sobre caos e como todos os sentimentos adversos sufocam, afogam as pessoas. E aí, as pétalas da música seriam todas as pessoas que morreram e desapareceram durante a ditadura. E aí, quando o Elliot canta no refrão, lembra de mim toda vez que respirar, lembra de mim se eu nunca mais voltar, ele tá falando dessas pessoas que sumiram e deixaram muita gente com saudade, com angústia, com esse sentimento de sufoco de nunca mais poder ver um ente querido, cara. Putz, eu fiquei muito triste com isso. Com isso não, eu fiquei muito triste com o filme. Isso é uma sensação muito. Quer dizer, filme de ditadura, eles são tudo meio assim, né, cara? Mas é uma sensação muito parecida com a que a gente comentou aqui no nosso vídeo lá do Oscar passado, do Mães Paralelas do Sim. Almodóvar. Né? Bom,
Agora, cara, tem um probleminha esse filme que eu considerei, assim, uma coisa meio desconfortável, que é o seguinte. Tem muito personagem, né? Aquela equipe do Estraceira é enorme. Tem um monte de gente ali que eu não sei nem o nome. E não tem como aprofundar em ninguém. Você não conhece eles, né? O Estraceira e o Ocampo têm a sua construção ali de maneira satisfatória. Agora, pega, por exemplo, a esposa e a filha do Estraceira. Cara, estão lá pra ele ter com quem Aham. conversar, sabe? Num... É tipo uma escada pro protagonista. A filha tem um relacionamento ali com o cara, que não sei o que, isso é apresentado logo no começo do filme, mas não há nenhum aprofundamento. Tem o filho dele, o filho é aquela típica criança barra adolescente espertão ali que, porra, tem pra caramba na história do cinema, né? Aham. Ou adolescente espertão, a criança espertona. Mas o moleque, que é o Santiago Armas Estevarena, é muito bom. Eu gostei desse menino. E você consegue lembrar o nome de algum dos caras da equipe dele? Não. Não dá, cara. Parecia muito legal no começo, parecia que eles tinham personalidades diferentes, que ia ser Aham. trabalhado, mas simplesmente não é. Um ponto positivo que eu achei bem da hora é que o filme consegue alternar alguns momentos de leveza, umas comédias, umas piadas ali, porque o clima é muito pesado, é muito tenso. Então, quando coloca isso, pelo menos você consegue respirar um pouquinho e isso foi bem feito, né? Eu acho que foi uma saída de mestre ali do diretor, dos roteiristas todos, para tornar o filme menos indigesto do que ele é. Outro destaque, que às vezes também dá uma quebrada nisso, é a trilha sonora. Né? Tanto a trilha sonora original, que foi composta pelo Pedro Osuna, quanto canções que eles colocam de artistas muito importantes para a história da Argentina. Tem a banda Los Abuelos de la Nada, que inclusive a cena é muito boa, que ela é citada nominalmente, a banda ali, e o cara começa a cantar a música Aham. deles, né? E tem mais uma música deles na trilha sonora. E tem o grande Charly Garcia, que é um dos maiores nomes do rock argentino, um cara extremamente importante, que também está com 2 músicas na trilha sonora e mais uma cacetada lá. Bom, no Frigir dos Ovos, o que a gente tem? A gente tem um bom filme com um tema que é sempre relevante. Grande Um abraço. beijo e até o próximo filme.